Maria está pedindo para você fazer a abertura. Já está ligado ou tem que ligar? Já está ligado. Deixa eu já apagar. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos na Casa Espírita Maria de Nazaré. Que essa noite tenhamos umas boas reflexões, sempre pensando em Jesus. Eu ia aqui falar com vocês o seguinte: quem não está aqui, quem está nos ouvindo, toda quinta-feira nós temos uma evangelização para as crianças aqui na Casa Espírita Maria de Nazaré. Quem estiver nos ouvindo, que tiver crianças e quiser trazer para serem evangelizadas, a gente está aqui toda quinta-feira às 8 horas, das 8 às 9. É com base em Jesus que precisamos que as nossas crianças cresçam. Precisamos explicar para elas sobre Jesus. É isso que elas precisam saber. Então, quem conseguir, tá? A gente pede para trazê-las. E hoje com vocês, o senhor Carlos Leme vai fazer a palestra hoje para a gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pelas redes sociais da casa. Sejam também bem-vindos a esse momento especial, porque os momentos de palestras são sempre momentos especiais, oportunidade para que todos nós estejamos de frente aos ensinamentos que a doutrina nos proporciona. E após cada tema, cada palestra, cabe a cada um de nós, na medida que aquele tema haja despertado algo na intimidade de nós mesmos, cabe então a cada um de nós buscar o aprofundamento daquele assunto. Também a nossa saudação aos irmãos que aqui comparecem desencarnados, sabemos que são muitos. Cada casa espírita representa uma projeção de uma casa ou um centro ou até mesmo uma colônia do mundo espiritual. Então, esses nossos irmãos que precisam, desencarnados, que precisam ainda um contato com a matéria e que já reúnam as condições para tanto, eles são conduzidos, convidados, né, até as casas espíritas para que também presenciem, né, os ensinamentos que são ministrados. Ensinamentos esses que jamais são do palestrante, mas são ensinamentos da própria espiritualidade, né? Então é sempre uma alegria poder estar, né, numa casa espírita, assim como a Casa Espírita Maria de Nazaré, que também desempenha o seu missionato, por assim dizer, junto à doutrina espírita, praticando efetivamente, realizando efetivamente os dois pilares que sustentam um projeto como esse, que é o projeto de uma casa espírita. Dois pilares que são identificados, né, e que deverão ser cumpridos, portanto, pelas casas espíritas, mas dois pilares que são anunciados pela própria espiritualidade. Um deles é o consolo, é o fundamento do consolo. E o outro é o fundamento da orientação, passando pela instrução. Então, são os dois pilares que uma casa espírita precisa cumprir dentro da sua missão, né? E a Casa Espírita Maria de Nazaré
é exemplar, né, nesse aspecto de cumprimento, de realização desses dois pilares. Na medida em que nos consola a todos quando aqui chegamos, mas também dispensa a cada um de nós a orientação, a instrução, né, a informação de ordem espírita, seja por meio das palestras, seja por meio dos cursos que aqui desenvolve. Então, é sempre um prazer, né, poder contribuir, ainda que humildemente, dentro dessa obra magna que aqui é realizada. Então, que nós possamos todos, né, ser inspirados, não só nós que estamos aqui fisicamente presentes, mas os nossos irmãos desencarnados também aqui presentes e aqueles nossos irmãos que nos acompanham então pelas redes sociais. Que sejamos todos inspirados, não só a voz que fala, mas também os ouvidos que ouvem, para que possamos receber esses ensinamentos de uma forma sempre luminosa, de uma forma cada vez mais profunda, dentro daquilo que cada um de nós já pode conceber, já pode compreender dessas realidades espirituais que, portanto, transcendem os estreitos limites da matéria. E o tema de hoje, selecionado, né, para que nós discorrêssemos aqui, é justamente nesse sentido, é para que nós possamos ter uma visão mais expandida, mais dilatada, do que representa a obra divina em relação ao ser humano, à criatura humana. Nós vamos tentar identificar, fazendo um caminho contrário, né, como um recurso de pedagogia, para que compreendamos todo esse caminho. Então, é como se nós tivéssemos um cone em nossas mãos. Geralmente nós olhamos pelo lado menor do cone para poder divisar aquilo que lá se encontra. Isso é o método analítico, é o método da análise, mas nós vamos fazer justamente o contrário. Nós vamos virar esse cone e partir do geral para o específico, para o particular. Olha que interessante, é uma visão mais ampla, mais dilatada, para que nós possamos compreender de uma forma, claro, superficial, porque não cabe dentro de uma palestra todo esse conteúdo, mas para que nós tenhamos uma diretriz, um direcionamento, para que, caso nos interessemos por esse tema, busquemos então através da ampla literatura espírita que nos informa nesse sentido. Então nós vamos realizar praticamente uma viagem, né, buscando o conhecimento, tentando entender o que nós somos, o que é cada um de nós no ritmo da vida. Olha que bacana. E quando nós passamos a compreender, boa noite, quando nós passamos a compreender qual é o propósito da vida, não só a vida una, essa vida estuante que parte do próprio seio do Criador, mas em algum momento essa mesma vida se especializando, se especificando e tornando, portanto, a vida individual essa que nós ostentamos. Então, quando nós passamos a compreender ainda que superficialmente, todo esse mecanismo, toda essa complexidade, mas por outro lado, nós divisamos também toda a sabedoria e toda a bondade do Criador presente nesse mecanismo que nós chamamos vida. Né? Isso faz com que nós desenvolvamos a um só tempo, diante desse quadro, desse horizonte vastíssimo e dentro dessa compreensão que principiamos a desenvolver, isso inevitavelmente nos conduzirá
a desenvolvermos dois aspectos primordiais dentro de nós mesmos em relação à criação divina. Quais sejam, né, a reverência e o respeito. A reverência pela obra divina, né, e ao mesmo tempo o respeito por essa mesma obra divina. Quer essa obra se expresse na unidade de um ser humano, quer essa obra se expresse na mais variada multiplicidade de aspectos em que ela se apresenta, né? Isso dentro ainda daquilo que nós conhecemos, nós como humanidade conhecemos, porque há ainda muitas expressões de vidas que nós não temos a menor ideia ainda, né, do que seja e onde elas se desenvolvam. Então, é nesse sentido. E a doutrina espírita contribui sobremaneira para que nós possamos apreender todo esse cenário. Possamos compreender, através desses ensinamentos da doutrina, todo esse arcabouço de criação divina, que tem um propósito não só coletivo, mas um propósito individual, porque Deus nada cria que não seja útil. Não sou eu quem digo, está dentro do próprio livro dos Espíritos. Deus nada faz de inútil, da forma como está lá, né? Então, é só olharmos a questão 687, é uma delas, por exemplo, né? Então, nós precisamos, diante da riqueza, do tesouro que é a doutrina espírita, em termos de conhecimento que nos repassa, nós precisamos empenhar todo o nosso esforço na compreensão das verdades que esses ensinamentos nos trazem. Porque não é uma compreensão apenas em sede do intelecto, apenas em sede mental, mas é uma compreensão, sobretudo, que ela se desenvolve naquilo que nós chamamos de coração. Não é o coração físico, o órgão físico, mas o coração espiritual. O coração representando o centro da vida de cada um de nós. Né? Bonito, né? Passa a ser até muito filosófico, até poético, mas a beleza e a sabedoria de Deus presente na criação é, por excelência, uma poesia e uma filosofia profunda para todos nós. Bem, então nós temos do espírito ao ser humano o sublime caminho. E nós que somos estudiosos da doutrina espírita, nós que já somos agraciados por esse corpo de ensinamentos, nós precisamos ir compreendendo, né, toda a forma como ela se desenvolve. E a palavra espírito é uma dessas formas que nós precisamos compreender quando estamos estudando, sobretudo, o livro dos Espíritos. Toda vez que ali, nessa obra, está escrito espírito, com letra minúscula, ele está significando o princípio inteligente presente na criação, presente no universo. Toda vez que nós estivermos estudando e estiver ali escrito espírito com E maiúsculo, aí sim está se referindo ao... Obrigado. Aí sim está se referindo, então, E com maiúsculo, ao espírito individualizado. Cada um de nós é nesse sentido. Por quê? Porque o próprio livro
dos Espíritos nos explica, na questão de número 27, qual é, no sentido macro, ou no macro sentido, qual é a constituição do universo. Está lá, questão 27. A questão é longa, mas vamos falar de uma forma simples o que ela nos traz. Então é perguntado qual é a constituição do universo, mais ou menos assim, né? E aí os espíritos, né, vão nos responder. O universo é constituído basicamente sob 3 fundamentos: Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. É a trindade, né? Podemos assim dizer. Deus, princípio de tudo, né? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo, né? Espírito. Aí sim, aquele espírito, aquela palavra, com E minúsculo, se referindo à inteligência que está presente nesse mesmo universo. Então, temos um Criador, que nós podemos chamar de Deus, de força criadora, enfim, o nome que nós quisermos dar, desde que compreendamos, que entendamos, né? Deus, como está lá, Espírito, ou seja, o princípio inteligente que rege tudo no universo, e matéria. E matéria. É bem verdade que hoje nós já sabemos, Livro dos Espíritos, 1857, portanto 43, 24, 167 anos atrás, imaginava-se, né, que a matéria era absoluta. A ciência não tinha ainda avançado nesses termos, muito embora a metafísica já identificava a inexistência fundamentalmente de matéria. Mas deixemos isso de lado agora. Então, essa matéria hoje, passados, portanto, 167 anos, a ciência já demonstra que a matéria ela é apenas um estágio, um aspecto de algo que precede, que está por detrás da matéria e que é justamente a energia. Então, a matéria é um processo de desaceleração da energia. Então, nós temos, voltamos aqui da forma como está lá, Deus, a inteligência, o princípio inteligente e a matéria que forma, portanto, todo o universo. Mas vamos colocar entre parênteses ali, energia. A energia que forma todo o universo e que em algum momento essa energia se solidifica e aí nós passamos a chamar de matéria. Mas essa energia, ela é a criadora de tudo quanto há no universo conhecido e no universo ainda não conhecido. E não nos assustemos, é a própria ciência quem nos informa que do universo aí fora, né, ela, a ciência, consegue identificar apenas entre 4% e 5% só. Portanto, os outros 95%, 96% ainda são desconhecidos para a ciência, né? Bem, então essa energia, né, que a doutrina espírita vai também chamar de fluido cósmico universal, né, é um fluido, é uma energia. Se nós aprofundarmos um pouco mais, é a força criadora do próprio Criador, Deus, é a força mental do próprio Criador. Cada um de nós possui uma força, um poder mental, né? Mas Deus, na sua
onipotência, ele cria o próprio universo a partir da sua mente. Então, com essa energia, ele vai desenvolvendo todo o universo, que a ciência conhece apenas 4 ou 5%. Né? É muito grandioso, né, tudo isso. O ensinamento dos Espíritos vai desvelando para nós horizontes cada vez mais vastos que nos inebria, que nos embevece de tanta grandeza, tanta beleza e ao mesmo tempo tanta bondade desse Criador em relação a cada um de nós. Porque Ele sustenta todas as suas criaturas, onde quer que essa mesma criatura estagie em qualquer ponto do universo. Olha que lindo, né? É a força do Criador se desdobrando, se proporcionando, se desenvolvendo a tal ponto de atender e sustentar a necessidade de cada uma de suas criaturas. E nós não estamos nos referindo apenas ao ser humano, à criatura humana, que é apenas uma das suas infinitas criações nesse universo vastíssimo. Né? Bem, então nós temos aí algo para nós pensarmos do espírito. Aqui já é espírito, portanto, com E maiúsculo, já significa aquele princípio inteligente individualizado. Mas onde que está escrito isso? Isso está na questão 115, uma delas, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Né? Quando que o espírito foi criado? Nem os próprios espíritos que ajudaram no Livro dos Espíritos, eles mesmos afirmam que esse exato momento eles desconhecem. Eles não conseguem fazer um retrocesso mental, por assim dizer, para encontrar aquele exato momento. Quando uma criança nasce, nós temos ali, né, aquele exato momento que consta na sua certidão de nascimento em que ela nasceu. Mas para o espírito imortal, quando aquela consciência coletiva ou aquele princípio inteligente, ele se individualizou e tornou-se, portanto, um ser humano, os espíritos não conseguem retroceder ou remontar a esse período, porque é muito distante no tempo. Né? Então é nesse sentido. Mas há para todos nós esse exato momento em que fomos criados, fomos individualizados, por assim dizer. Porque até então viajávamos dentro do processo da evolução de uma forma, entre aspas, inconsciente e dentro de um seio coletivo. Mas amadurecendo a tal ponto essa mesma consciência coletiva, por assim dizer, em algum momento ela então se especializa e se individualiza, passando a estagiar agora numa outra onda de vida que aqui nós chamamos de a onda hominal, a dos seres humanos. Assim para todos nós tivemos esse exato momento. Já estamos bem avançados dentro desse processo ou dentro dessa onda de vida, porque estamos aqui já relativamente despertos, sendo atraídos por sintonia por essas verdades sublimes que a doutrina espírita nos apresenta. Porque é simples se nós imaginarmos quantos irmãos ainda estão distantes dessas verdades, que nem precisam ser da doutrina espírita, porque há tantos outros segmentos espiritualistas de filosofia profunda também, mas nem a esses nossos irmãos ainda se despertaram. Estão aí, né, materializados ainda ao extremo,
se envolvendo apenas e tão somente com as questões materiais da existência, imaginando que a vida tem início no berço e tem o seu fim num túmulo. Não, não é assim. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de despertamento, né? E nós já precisamos agradecer a todo instante a esse Criador por já principiarmos a esse despertamento. É começar a entender que há algo além da vida meramente material. E não é algo circunstancial ou casual, não. É algo que nós mesmos vamos aos poucos construindo, edificando. Então, o que nós encontraremos amanhã é o que começamos a construir agora. Aliás, não há o amanhã, assim como não há o ontem, são apenas tempos psicológicos, né? Porque o tempo real é agora. Aliás, que já foi embora também, né? Porque o tempo é dinâmico, né? Aqueles que se interessarem por esse assunto, né? Deem uma olhada numa obra de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, não se manifestando, não aquele se manifestando dentro da própria doutrina espírita, porque ele contribuiu sobremaneira, esse espírito, né? Contribuiu sobremaneira dentro da doutrina espírita e contribui. Mas eu estou me referindo ao Santo Agostinho, ainda encarnado no século V, né? No século IV e século V, ele que viveu como Agostinho, né? Como Santo Agostinho, no ano de 354 até o ano de 430. Escreveu nesse período maravilhosas obras, né? E uma delas tem o nome de Confissões. É um livro, Confissões. E ali Santo Agostinho vai discorrer sobre vários temas graves que importam, né, para o nosso conhecimento, mas particularmente, é esse que eu estou dizendo aqui, é quando ele aborda o tema do tempo. E ele mesmo indaga o que seria o tempo, né? E ele até brinca, entre aspas, num determinado momento. Ele diz assim: se não me perguntam, eu sei o que é o tempo. Mas se já me perguntam, já não sei mais. Olha que interessante. Então, e nós vamos constatar ali, assim como Santo Agostinho, que esse tempo realmente, passado e futuro, são tempos psíquicos, né? Porque só existe mesmo o presente, é onde nós atuamos efetivamente. Então todo o nosso futuro está aqui, está agora. É a semente que nós lançamos no solo de forma figurada, conforme está lá no Evangelho de Jesus, né? Muito interessante. Então nós temos aqui, no atual momento evolutivo da humanidade terrícola, principia o homem encarnado a espraiar sua atenção para horizontes cada vez mais vastos da criação, fora e dentro de si mesmo. Detalhe importante, né? Ele consegue, né, enxergar não só exteriormente, mas como sobretudo e primordialmente o universo interior que lhe pertence, que lhe cabe, portanto, desenvolver da melhor maneira possível, assim como o universo exterior, criado por Deus. Ele, homem, possui um universo interior que ele criado então por ele e que ele precisa desenvolver, até ao ponto de estabelecer uma simbiose, uma sintonia entre o seu próprio universo com o universo uno do Criador. Quando ele estabelecer esta sintonia, ou seja, quando a sua consciência individual se sintonizar à
absolutamente com a consciência una do Criador, ele estará então desenvolvendo aquilo que é chamado de pensamento crístico. O seu amor agora não é amor-sentimento, nada disso, mas o seu amor passa a ser um amor universal, incondicional, aquele mesmo amor que Jesus exemplificou e nos convidou a todos para que também o desenvolvêssemos, né? Olha que interessante. Então, nesse périplo, né, nesse périplo é um caminho, geralmente é um caminho de descobertas, né, é reservado para esse sentido. Então, nesse caminho de descobertas, deslumbrado e reverente, amadurece a pouco e pouco a consciência ante a aprazível percepção de uma sabedoria divina operando e regendo. Estou lendo devagar para que nós sigamos compreendendo cada palavra dentro deste contexto. Operando, essa sabedoria divina, operando e regendo indefectivelmente, ou seja, sem defeito algum, os mecanismos em que a criatura realiza o seu aperfeiçoamento rumo ao infinito. Vamos dar uma pausa. O seu aperfeiçoamento rumo ao infinito. Nós somos espíritos imortais, não é assim que a doutrina ensina, né? Nós somos espíritos imortais. Mas nós estamos destinados à perfeição. É também como está dentro da doutrina e da ampla literatura espírita. Nós estamos destinados à perfeição. Tanto que o próprio Emmanuel nos diz que, sabiamente, como sempre, que o homem, e ele está falando no sentido de humanidade, o homem está fadado, ou seja, destinado à perfeição. Nós atingiremos esta perfeição, que está descrita como ela deve ser lá no próprio livro dos Espíritos, né? Notadamente as questões 112 e 113. Mas se quisermos, poderemos retornar da questão 100 à questão 113 e compreenderemos melhor o que é essa perfeição. Na questão 132, por exemplo, é muito claro qual é o objetivo da reencarnação. Livro dos Espíritos. E lá a espiritualidade sábia vai nos dizer, são 2 objetivos. O primeiro é para que o homem, né, para que a humanidade atinja a perfeição. O que é essa perfeição? Né? Por isso que a gente dá uma olhadinha lá na questão 111, 112, 113. Mas em linhas gerais, é a total purificação do espírito. O que é essa purificação? É o desfazimento, é o desenvolvimento, né, de todas as questões de ordem material. É espiritualizar-se a tal ponto de que a matéria mais não lhe influenciem em qualquer aspecto de sua evolução. Embora ele possa utilizar a matéria, mas ele já tem a ampla consciência, consolidada essa experiência de que a matéria é apenas instrumento para o aperfeiçoamento do espírito. Não é o fim. A matéria não é o fim, não é o objetivo maior da nossa vida. Ela é instrumento para que o espírito que anima
biologicamente o nosso corpo, para que o espírito, utilizando-se da matéria, promova a própria evolução, através também do próprio esforço. Olha que a doutrina nos mostra. Então, a questão 132, falando dos dois objetivos, ela diz que o primeiro é para que nós atinjamos a perfeição, e o segundo é para que nós, cada vez mais e mais crescentemente, nós possamos auxiliar o Criador dentro da criação. Olha que lindo, né? Sermos instrumentos do Criador no atingimento dos objetivos da própria criação. É trabalharmos dentro da criação, cooperando com o próprio Criador, para que a própria criação também promova o seu processo de evolução. Então, são dois aspectos: atingirmos a perfeição, e na medida em que caminhamos, nós vamos auxiliando o Criador como co-criadores, trabalhando dentro da criação. Não resta a menor dúvida que quanto mais nós evoluirmos, maior, porção de responsabilidade nós vamos atraindo dentro da criação, mas, por outro lado, melhor também nós vamos desempenhando aquilo que nos compete. Olha que interessante. Portanto, é um processo de colaboração com o Criador. Aliás, Emmanuel, no seu livro Roteiro, um livro do ano de 1952, Emmanuel, dedica um capítulo todo especial justamente a isso que nós estamos falando, o processo de colaboração das criaturas, entre as criaturas, para que a criação promova ou atinja o seu objetivo. Ele tem esse capítulo lá no livro Roteiro, que tem o nome justamente de colaboração. Calderaro, que é um instrutor espiritual, aqueles que já leram as obras de André Luiz, talvez se recordem desse nome, desse instrutor, esse espírito maravilhoso que detém um conhecimento profundo sobre aquela complexidade, aquele dinamismo da vida humana. Ele vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai dizer no livro No Mundo Maior, um livro escrito por André Luiz, publicado inicialmente no ano de 1947, ele vai dizer no capítulo 3º, que é um capítulo dedicado à casa mental, ele explica o que seja a casa mental, ele vai dizer ali num determinado momento que o Eterno Pai, ele diz assim, abre aspas, o Eterno Pai estabeleceu lei universal para que a perfeição, de novo a perfeição, lá do Livro dos Espíritos, questão 132, publicado em 1857, aqui nós estamos em 1947, 90 anos depois. Calderaro reproduzindo aquele ensinamento de uma forma diferente, porque nós também já estamos com a consciência mais amadurecida um pouco, então ele dizendo, que o Eterno Pai estabeleceu lei universal para que a perfeição seja obra de cooperativismo, colaboração, seja obra de cooperativismo entre Ele, Deus, e nós, seus filhos. Olha que ensinamento maravilhoso para nós pensarmos, refletirmos profunda e seriamente sobre eles. É a necessidade, o dever que cada criatura tem dentro da criação, mas não sozinha, isolada, de forma egoística,
como infelizmente ocorre, dentro do seu universo particular, ele torna esse universo egoístico como centro de tudo, quando, na verdade, ele é um universo ou uma unidade de consciência que precisa atuar dentro da criação, naquilo que ele já pode realizar em parceria, em colaboração, em cooperativismo com todas as demais criaturas, sejam semelhantes a ele como humanidade, mas qualquer tipo de criação divina, desde os reinos inferiores ao homem, animal, vegetal, mineral e outros ainda que a ciência não identificou, a reinos além, né? O próximo, segundo a espiritualidade, o próximo ao reino nominal seria o angelical, né? Então, ele é apenas ali uma peça de uma grande harmonia, e essa peça precisa estar perfeitamente justaposta no seu devido lugar, para que não haja uma desarmonia, uma repercussão dentro do próprio universo estabelecido, né? Olha a importância que nós temos, cada um de nós tem perante a criação. Basta que nós estudemos a doutrina, compreendamos aquilo que o ensinamento nos propõe a ensinar e tenhamos, além da boa vontade, a humildade para poder receber, ser cada vez mais credor da revelação dessas verdades sublimes. Para finalizar aqui, então, né? Assim, do assombro ao dever, desperta-se-lhe crescentemente a indelegável necessidade de ambientar a própria vida nos domínios do estudo, do serviço e da gratidão. E do humano ao espírito imortal, lá em cima no tema está do espírito ao ser humano. Agora é o contrário, é do humano ao espírito imortal, escalona-se o sublime caminho. Olha que lindo, né? Escalona-se o sublime caminho. E aí nós temos aqui do próprio Emmanuel o livro Dissertações, que aliás é um livro também que já deixo recomendado para os amigos. É o primeiro livro de Emmanuel, junto com Chico Xavier. Primeiro livro, publicado em 1938. Nós não estamos falando de comunicações de Emmanuel com Chico Xavier. Isso aconteceu bem antes, né? Mas falando do livro, de livro. Então é um livro fantástico, essa obra aqui de Emmanuel. O próprio livro chama Emmanuel, né? Em alguns lugares nós encontramos Emmanuel, Dissertações. É o mesmo livro. Tá? É maravilhoso. Então, nesse livro, nós vamos encontrar assim, Emmanuel nos dizendo: nós viveremos eternamente através do infinito e o conhecimento da imortalidade, portanto, eu já saí daquela esfera de pensamento em que a vida egoisticamente então se desenvolverá apenas entre o berço e o túmulo. Antes e depois nada existe. Então nós já superamos esse pensamento ou essa compreensão e já estamos tateando
né, em horizontes mais vastos, a continuidade da vida. É isso que ele está dizendo, né? Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres, em nosso caminho. Solidariedade, de novo, a colaboração, o cooperativismo, né? Por esta razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto, e isso é maravilhoso o que ele diz para nós, o seu grande objeto, ou seja, o objetivo da doutrina espírita, e aqui ele está falando de doutrina espiritista, que também é um outro termo, o grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Olha que coisa linda isso. O grande objetivo da doutrina é esclarecer a inteligência humana. Emmanuel, talvez não satisfeito, né, em dizer dessa forma, nesse momento, portanto, nesse livro, 14 anos depois, num outro livro que eu já citei aqui agora há pouco, o livro Roteiro, quando foi publicado em 1952, ele dedica um capítulo especial também, né, à missão do Espiritismo. É um capítulo, Missão do Espiritismo. E lá ele vai dizer algo muito semelhante, reforçando, reprisando, de maneira a nos convidar a consolidarmos interiormente esse ensinamento, porque faz um sentido muito profundo quando assim realizado ou autorrealizado em nós. Ele vai dizer então, nesse livro Roteiro, nesse capítulo Missão do Espiritismo, ele vai dizer que a missão do Espiritismo é o esclarecimento das almas. A missão do Espiritismo é o esclarecimento das almas. Portanto, é a maior segurança que um ser humano pode ter na sua jornada da vida, é justamente o conhecimento. O conhecimento. Não estamos falando do conhecimento acadêmico, puramente acadêmico, das nossas escolas, que também é importantíssimo, né? Mas aqui, sobretudo, é do conhecimento da ciência do espírito. E ainda mais, conhecimento da ciência do espírito imortal. Que segundo, de novo, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é fantástico. Que segundo, então, de novo, Santo Agostinho, quando nós formos, tenho certeza que os amigos irão, estudar a questão 919A do Livro dos Espíritos, não é a 919, que também é importantíssima, mas vamos deixá-la aí. 919A, quando Santo Agostinho vai discorrendo sobre a melhor maneira de nos conhecermos, né, chega um momento que é primordial. Talvez o centro do seu pensamento ali expresso esteja nesse ponto. Quando ele diz sobre justamente isso que Emmanuel está dizendo aqui, né? Sobre a imortalidade, o conhecimento da imortalidade. Santo Agostinho, então, ali vai dizer assim, né? Que todo o esforço deles, a espiritualidade, para que nós aprendamos, para que nós assimilemos que a vida
é imperecível, que a vida é imortal. E aí ele finaliza dizendo: foi por isso, Santo Agostinho, foi por isso que nós ditamos para vocês o livro dos Espíritos. Olha que informação valiosa. Todo o esforço é para que nós passemos a compreender de forma definitiva que a vida não se extingue daqui a pouco, ou não se extinguirá daqui a pouco, mas que ela é um contínuo, ora se manifestando aqui na matéria, ora se manifestando na verdadeira pátria, no seu verdadeiro ambiente, que é o ambiente do espírito. E faz diferença. Pensemos, reflitamos. Se nós imaginarmos que a vida realmente é sazonal e ela começa e termina e nada há antes, como não haverá nada depois, a forma de condução dessa vida pode assumir um determinado caminho. Talvez de forma egoística, buscando a todo momento o prazer, né? Mas, quando nós estamos convictos de que a vida ela estua desde sempre no ambiente universal, a vida, portanto, ela é, conforme está escrito ali, imortal, né? Nós viveremos por todo sempre, né? Isso muda, isso faz com que nós reconfiguremos o nosso modo de pensar e, mais ainda, de proceder. Tanto mais quando nós sabemos também, pela própria doutrina, pelo próprio ensinamento dos Espíritos, que existe uma lei vigente, uma lei universal, uma lei divina vigente e que nos alcança a todos de forma cogente, ou seja, de forma impositiva, que é a lei de causa e de efeito. Vida imortal, lei de causa e efeito. Isso forma, né, um ponto de convergência para que nós reflitamos a respeito e reorientemos toda a nossa jornada. Né? Toda a nossa jornada, agora sim, de forma consciente e sabendo que somos todos espíritos imortais. Faz uma diferença tamanha. Possivelmente, nós nos desesperaremos cada vez menos, porque temos a certeza que a vida prossegue, que aquilo que não é realizado agora pode ser realizado depois e talvez ainda melhor. Né? Que aqueles que nos precedem na grande jornada, conforme nós estamos acostumados a ver aqui nos dias da psicografia, que aqueles que nos precederam apenas mudaram de domicílio, continuam vivendo da forma como eram, né? Buscando cada um dentro do seu momento evolutivo o conhecimento lá na outra esfera, buscando a compreensão, a mesma que nós estamos buscando aqui, né? Então, isso nos traz serenidade, nos traz tranquilidade, calma, paciência, nos torna, portanto, cada vez mais não apenas resilientes, né? Mas, acima de tudo, compreensivos com tudo aquilo que ocorre na vida, porque passamos também a entender, e isso é importante, isso faz parte de um outro estudo, mas também é importante, nós passamos a compreender que nada está errado.
Nada há de errado. Tudo o que nos ocorre chegou até nós por algum motivo, por alguma causa. Mesmo aqueles aparentemente infortúnios. Chegaram, então, esses temas à nossa vida para que nós retiremos deles as lições que nós precisamos. Fundamentais lições para que nós possamos, dia após dia, subir cada vez mais um degrau na direção do infinito. É o tesouro do conhecimento que a doutrina nos proporciona. E se estivermos honestos e sinceramente empenhados na busca cada vez mais desse conhecimento, né, com a alegria própria dos seres humanos ou da criatura que já se concebe dentro de uma obra maior como parte integrante e insubstituível. Cada um de nós é insubstituível dentro do concerto da sinfonia da vida, né? Quando nós passarmos a nutrir essa compreensão, teremos dado um salto de consciência em relação à própria vida, no sentido mais amplo que nós possamos compreendê-la ou concebê-la. É nesse sentido. Vou ficando por aqui, porque o tema é longo e poderíamos ainda conversar mais, né, sobre isso. Apenas quero, talvez, resumir tudo isso que nós falamos através de um pequeno e breve conto da sabedoria universal, milenar, portanto. O mestre caminhava com seu discípulo, um mestre de um conhecimento amplo, profundo, caminhava com seu discípulo do alto de uma montanha. Em algum momento o mestre teve sede e, olhando ao redor, viu que lá embaixo havia um vilarejo e então pediu ao seu discípulo: olha, estou muito cansado, você me faça a gentileza de buscar um copo com água e eu ficarei aguardando. O discípulo, muito solícito, muito presto, né, já foi buscar o copo com água, era um pouco distante. E o mestre sentou para esperar. O discípulo foi, adentrou aquele vilarejo, ali já encontrou, era um dia de mercado livre, na praça, ele já se entreteu ali, né, ou se entreteve ali com aquilo que estava sendo vendido, com aquele barulho, aquele bulício todo, né, de uma praça de mercado, e bateu numa casa para pedir o copo com água, aí começou a conversar com o dono da casa e foi ficando, pernoitou, acabou casando por ali, comprou uma propriedade e depois de 20 anos ele se lembrou, falou: puxa, meu mestre pediu um copo com água, preciso levar. Só que quando ele retornou, claro, o mestre já não estava mais naquele mesmo local, né? E quem é o mestre? É a vida. A vida nos chama e nos conclama a todo instante. E nós diluímos o seu chamamento e até esquecemos. E vamos aí fazer com que a nossa existência seja uma existência pautada apenas por aqueles estímulos imediatos próprios do sensório do corpo humano. Então, é preciso que nós prestemos atenção nisso. Qual é o chamamento da vida a cada instante? A cada instante. E a doutrina espírita é um grande apoio nesse sentido, porque nos mostra e nos demonstra toda a verdade, toda a sabedoria da criação que diz respeito a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. A gratidão pela paciência, pela atenção, e nós faremos a prece final. É isso mesmo?
faremos a nossa prece final, agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, buscando, como seus filhos necessitados de maior porção de luz, buscando a compreensão dos mecanismos em que a vida se nos apresenta. Agradecer também aos nossos irmãos, trabalhadores do plano espiritual desta casa, alguns na condição de mentores, a todos eles o nosso respeito também e a nossa gratidão. Agradecer também ao nosso espírito amigo, ao nosso espírito protetor ou anjo de guarda, enfim, conforme queiramos chamá-lo, mas esse nosso irmão que está sempre ao nosso lado, mais diretamente, nos auxiliando, nos sustentando e tentando nos encaminhar para a estrada adequada da vida. A ele também o nosso respeito, a nossa gratidão. Por fim, que essa nossa humilde prece, depois de passar pelos nossos lares, levando ali também a todos que lá se encontram, o mesmo sentimento, o mesmo comprazimento que nós estamos a sentir neste momento, em razão do envolvimento das blandícias da espiritualidade superior. E após que essa prece, em forma de energia, possa ser entregue à espiritualidade para ser utilizada onde se fizer necessário. É o nosso humilde contributo desta noite, pela dádiva deste momento. Assim, em nome, outra vez, do Criador, nós pedimos a permissão e encerramos com os trabalhos de hoje. Assim seja.